irmãos queridos, grupo do livro Fonte Viva, da assistência P3F, P3E, é com muita alegria que trago mais uma mensagem do livro Fonte Viva, e a lição é Maledicência, que está no número 151 deste livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aqui ele nos traz, nessa mensagem, a palavra de Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. E Tiago escreve: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Então Emmanuel faz a seguinte reflexão: nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento, ela reclama, por vezes, a energia serena, em afirmativa sem decisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que se refere ao comentário posterior. A maledicência, ela espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe o esforço justo. O mal não merece a coroa da observação séria. E atribuir ao mal grande importância nas atividades verbais é ampliar a esfera de ação, e por isso o conselho de Tiago reveste-se de significada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável que procuremos a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz. E nós podemos fazer esta solicitação, mas que nunca se instale em nós esta sombra, e tampouco a distância um do outro, para comentários maliciosos de qualquer situação, porque isso agravaria a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico da sua obra. Então, como nós observamos, a maledicência, ela é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno ou beba semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas nós sabemos igualmente que muitos destes tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Então, quando Emmanuel nos traz esta mensagem, ele chama nossa atenção para o cuidado que nós devemos ter nas reuniões onde nós participamos com muitos interlocutores, que não nos devemos extravasar e falar mal de pessoa ausente em nenhuma conversa, ou mesmo dar sequência a uma maledicência partida de alguém com quanto nós estamos conversando. E Emmanuel, ele nos esclarece
que ao fazermos isso, renderemos homenagens aos instintos inferiores, esses que trazemos ainda conosco. E será nesta hora que nós caímos em tentação sobre aquilo que nós contamos a alguém ou sobre a outra pessoa que possivelmente será contado para outras pessoas. E por nossa vez, se nós acolhermos o falatório sobre alguém e ficarmos interessados aos detalhes, certamente que não ficaremos com o relato só conosco. E quando se espalham esses falatórios, aquilo que foi um contato único, ou seja, a contribuição para um boato ou calúnia, será propagada principalmente sob a influência da sociedade. E Emmanuel, ele nos chama a atenção sobre a nossa capacidade de influenciar as pessoas pelas nossas atitudes. E nesse ponto de vista, nós precisamos vigiar para que não sejamos veículos de más notícias, de notícias falsas e fake news, como é tão habitual hoje este termo. Vemos no momento em que o escândalo gerado, seja por uma descoberta ou por uma corrupção ou por motivos sanitários, muitas vezes por um viés político, algo fácil, que é vinculado com rapidez pelas redes sociais, se nós não verificarmos a veracidade desta notícia, ela pode ser uma notícia forjada, uma fake news. Portanto, se nós divulgamos dentro do nosso grupo ou dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente profissional e social, temos que perceber que isso pode gerar problemas que só serão resolvidos no nosso próprio nível particular. Entre dois ou mais afetados pessoalmente, e que nunca se instale na sombra a distância um do outro, para comentários maliciosos daquela situação ou de outras situações que podem agravar e trazer dores e abrir feridas. Então, meu irmão e minha irmã, que saibamos contornar caridosamente a situação com os envolvidos e que não busquemos conversas fúteis sobre a questão com pessoas externas à situação. Que busquemos a solidariedade em todas as questões, auxiliando e não propagando algo com o intuito tão somente de espalhar notícias. Que muitas vezes essas notícias podem estar recheadas de falsidade. E assim, confiando em Deus, que Ele nos ajude a estancar as inverdades, para que nós não sejamos vinculadores de escândalo, porque poderemos também ser vítimas em algum momento. E um pensador diz o seguinte, uma reflexão para todos nós. Deixo as seguintes reflexões poéticas sobre a nossa postura diante de um acontecimento, algo visto ou história sobre alguém. Veja bem, nem sempre o que se falou foi compreendido, como nem tudo que foi compreendido foi falado. Quem fala não deve pretender ser plenamente entendido, e quem compreendeu talvez não consiga ser fiel
ao que foi ensinado. Pensamento de sábios. E ainda tem outras colocações que podemos refletir. Às vezes, vejo sem enxergar, ou eu enxergo sem ter visto. Ora, estou com a mente a vagar. Ora, não estou a pensar como o Cristo. Pensemos nessas questões. E ainda, para nos auxiliar, existe uma outra mensagem de Emmanuel muito linda que eu incorporei aqui na nossa reflexão, que é Origem das Tentações, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele traz também uma reflexão de Tiago. Tiago diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e esgotado pela sua própria concupiscência. O que seria concupiscência? Seria sensualidade, seria memórias que temos de vidas passadas e assim por diante. Então, o Emmanuel vai comentar dizendo assim: geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda atribuem a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai, o Todo-Poderoso, Ele que não deveria ter permitido a tentação, e Ele somente poderia ter vindo, quando temos esta tentação, do divino desígnio. Sim, escreve Emmanuel, Deus é absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo e sempre amparados pelas suas mãos compassivas. Então, as tentações, todavia, elas não procedem da paternidade celestial. E aí ele faz uma pergunta para nós. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Sabemos que não. As referências do apóstolo, elas estão profundamente tocadas pela luz do céu, porque cada um ele é tentado quando atraído pela própria concupiscência ou a sua sensualidade ou os seus próprios interesses pessoais e sentimentos internos. Então, examinamos particularmente ambos os substantivos. Vamos examiná-los. Por exemplo, tentação e concupiscência. O primeiro, tentação, ele exterioriza, e o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres, as obras que nós mesmos já realizamos, trazendo essas lembranças e etc., nossas, de nós mesmos. Porque ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, finalmente, nós podemos destacar o verbo atrair e verificaremos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Veja, a observação de Tiago é um roteiro certo para que possamos analisar
a origem das tentações. Quando Emmanuel escreve, recorda-te de cada dia que ele tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atrai no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, como Jesus nos falou, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Neste livro também, na Fonte Viva, quando, através das reflexões que nós estamos fazendo, lá atrás, quando foi lida a lição 108, um pouco de fermento, Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, meu irmão e minha irmã, ninguém vive só. Nossas almas são sempre núcleo de influências para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva e nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Sempre estamos juntos. É preciso saber, portanto, que espécie de força nós estamos projetando naqueles que nos cercam. A nossa conduta, ela é um livro aberto. Quantos de nós e quantos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas soluções e resoluções. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas da nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Sabe, cada dia nós emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Podemos nos questionar sobre isso. E é por isso que um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas nós podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Portanto, esta mensagem nos diz o seguinte: acautela-te, pois, com o alimento invisível que você fornece às vidas que te rodeiam. Desdobra o teu destino em correntes de fluxo e refluxo, porque as forças de hoje, elas se exteriorizam das nossas atividades. E essas forças voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Como Jesus nos ensinou, fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. E nessa mensagem, o Emmanuel nos leva a refletir sobre a nossa participação no conjunto da obra de elevação da humanidade, e em particular em relação à nossa evolução e aos daqueles que sofrem as nossas influências diuturnamente. Somos influenciados e influenciadores. Influenciamos os espíritos desencarnados e somos influenciados por eles.
e muito mais do que pensamos. Portanto, imaginamos também que no plano físico somos influenciados por muitos, sem precisar estarmos convivendo no mesmo espaço físico, seja por pensamento, seja por uma veiculação dessa via postagem em uma rede social, de alguém que está distante de nós e nos influencia, mandando uma mensagem, um pensamento, uma oração. Portanto, nós devemos ter o cuidado de sermos um levedo positivo, equilibrado e esclarecedor. Devemos pensar um pouco mais do que de costume, antes de responder a uma provocação, seja ela positiva ou destrutiva. Caso sentirmos, às vezes, nem é que seja destrutível aquilo que estão nos contando. Então, devemos nos manter serenos e raciocinar antes de argumentar. Se for uma maledicência, deve se estancar ali. Caridosamente poderemos ouvir, mas não comentaremos. Veja que na questão do livro 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, meu irmão e minha irmã, enquanto nós demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos à praça desassombrados e serenos, mostrando nova disposição na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nós e dos nossos passos, eliminando as escuras fermentações de revide ou de guerra ou de desarmonia. E quanto ao nosso cotidiano, de relação com os nossos semelhantes, que tenhamos sempre o pensamento e os nossos sentimentos sobre a vida e a morte. Não existe morte. A justiça social, a liberdade democrática, entre outros aspectos da vida, em uma sociedade acadêmica, profissional ou religiosa, sempre teremos um espírito protetor nos aconselhando. Somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não devemos nos chocar com nenhum deles. Sejamos ditosos, sejamos felizes, sejamos joviais e vamos permitir que possa prover da nossa consciência uma consciência limpa, que tenhamos a ventura como herdeiros do céu, contar os dias que faltam para nós entrarmos na posse da nossa herança perante Deus.
Senhor, ajude-nos a vigilância necessária para não cairmos em tentação. Que Deus nos ajude hoje e sempre. Que o seu amor, Senhor, permaneça em nossos corações e que possamos trazer na nossa alma toda aquela ação de modo a melhorar cada vez mais o mundo onde nós estamos vivendo nesta encarnação. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, fala-nos Kardec. Então, assim, com amor, com vigilância, que Deus possa nos intuir para evitarmos plenamente toda e qualquer maledicência e não contribuirmos para que essas notícias negativas se espalhem e tragam dor e sofrimento a qualquer pessoa. Que o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.